Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu aproveito o gancho para incentivar você que ainda não está fazendo o plano de leitura anual que o nosso pastor Alan tem proposto, está sempre no grupo. Se você precisar também do papelzinho, né? Nós temos também, é muito legal. O pessoal que são por exemplo, do islamismo, uma criança de 12 anos já leu o Alcorão todo, não sei quantas vezes, e às vezes a gente não valoriza a importância de a gente estar lendo a palavra. Um dos maiores erros que eu vejo, e de vez em quando eu ouço alguém falar assim: eu não sou muito de ler a Bíblia, não conheço muito. Isso eu não falo só no nosso meio, não. Eu gosto mesmo de fazer o bem, mas não dá para fazer o bem sem a palavra. Então, assim, e às vezes eu observo nessas pessoas que ela come pelas mãos dos outros. Então, é muito importante que a gente possa, se você não pode acompanhar o novo e o velho, devido ao tempo, acompanha o plano de leitura do novo, depois faz o do velho. O importante é você começar e entender o valor. Amados, eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Gálatas. Enquanto você procura, eu gostaria de fazer um agradecimento à nossa irmã Daiane, da Igreja de Portugal. Essa irmã é uma bênção. Eu fico observando ela, que ela está sempre comentando em nossos vídeos, e não só nos nossos vídeos, nos vídeos de outros canais do nosso ministério. Eu acho muito importante, né? A palavra fala: quem sabe fazer o bem e não faz, peca por omissão. Um comentário que você dá ajuda a ranquear o vídeo, uma curtida ajuda a ranquear o vídeo. De alguma forma você está evangelizando. E mando também um abraço bem apertado para o nosso amado João Guerreiro, que é o responsável pela Igreja de Portugal, a igreja que está em Portugal, e da alegria de ter participado por esses dias. Gálatas 5, amém? O título dessa mensagem é bastante sugestivo, né? Eu não lembro de ter visto alguém falar dessa forma, mas o título é Pecados Invisíveis, é o tema dessa mensagem. Parece até uma coincidência que há pouco dia nós pregamos sobre a igreja invisível, e deve ir por ar nessa semana, e deve subir, talvez quarta-feira, e esse é Pecados Invisíveis. Gálatas 5, versículo 16, amém? Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bondoso e eterno Pai, obrigado por este momento, ó Pai, por essa porção da Tua palavra que nesta hora foi lida. Ó Deus, te peço humildemente que Tu venha falar aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Eu sei, ó Pai, com toda certeza, que eu não seria capaz, e é maravilhoso que seja assim, para que sempre a honra e a glória sejam dadas a Ti, a quem de direito. Então, ó Pai, manifeste o Teu favor, porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é que nos liberta, é que nos alegra, é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos liberta de nós mesmos. Então, ó Deus, neste momento, Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender tudo aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite.
te pedimos, ó Pai, que amém, que abençoe a todos que estão nesta hora conectados conosco pelas mídias sociais, pelas plataformas, ó Pai, eletrônicas. Visita cada lar, ó Pai, manifeste o teu favor. No nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda a fúria do maligno, toda identidade maligna, e haja nesta hora salvação, cura, libertação, te pedimos em nome de Jesus, amém. Eu peço, amados, que se assentem. A gente não tem condição de falar todos os itens aqui, desses pecados que aqui estão, mas eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa já, que está no final. Aqui está dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então já dá para pensar a magnitude do que está sendo falado aqui. E quando se fala de pecado, geralmente todos sempre enxergam mais os pecados visíveis. E aqui nesse texto nós podemos ver vários pecados que são visíveis, como a prostituição, a lascívia. O que é lascívia? Lascívia, ela pode ser entendida por alguém que usa uma roupa provocante, sensual, ele está produzindo a lascívia, ou o olhar lascívio, que mesmo que uma pessoa tenha uma roupa decente, então a lascívia é algo que é algo visível. A idolatria, as iras, são pecados visíveis, não é verdade? As porfias, que são briga, são visíveis. Podemos também ver os homicídios, são pecados visíveis. Mas o perigo maior são os pecados invisíveis, que ninguém vê, e que às vezes nós mesmos fechamos os olhos para não enxergar. Por exemplo, aqui fala da inveja. A inveja é um pecado visível? Nem sempre. Às vezes pessoas fazem coisas dizendo que é por um motivo, mas Deus, que sonda os corações, sabe que é inveja. A própria pessoa às vezes sabe que é inveja, mas como não aparece, né? As pessoas não se preocupam muito em cuidar desses pecados invisíveis, entende? Mas a palavra de Deus diz que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Por que o reino do céu não vem com aparência exterior? Um dos motivos é que ele começa quando? Olha o que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que dizem mais o endro, o cominho, a hortelã, que usa vestes compridas, franjas, filactérios pendurados, mas desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a fé, a misericórdia. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, todo o exterior estará limpo. Então, o reino dos céus começa dentro de nós. Só que também o reino das trevas começa dentro. O problema começa também dentro. Na mesma proporção que o reino dos céus começa trabalhando dentro de nós, o mal também começa trabalhando dentro de nós. Podemos observar o rei Uzias. Quando a gente lê a história de Uzias, nós observamos que foi um rei bem sucedido. Teve um nível parecido, muito parecido, com o nível de Davi. Várias vitórias. E o problema é que todas aquelas vitórias, chega um momento que ele deixa a soberba entrar.
Olha, a soberba não apareceu por fora dele, não, estava dentro do coração. E ele cisma de ultrapassar o seu limite e vai fazer algo que não lhe competia, que era oferecer um incensário, porque ele achava que ele, sendo o líder político, ele podia também agir na parte espiritual, que tinha uma liderança. E aí, aquele pecado invisível que estava no seu coração trouxe um resultado visível, porque os sacerdotes tentaram impedir que ele fizesse aquilo, ele não aceitou a conversa, e quando ele entra com o incensário no Santo dos Santos, a lepra lhe saiu ao rosto. Aliás, ele não entra nem no Santo dos Santos, né? Ele só tenta entrar no primeiro tabernáculo e ele já fica leproso, e já volta leproso. Percebe? Pecados invisíveis. Aqui tem vários. Eles vão falar dos invisíveis, porque os visíveis todo mundo policia, todo mundo tem medo, mas o perigo é o invisível. E às vezes, quando nós vemos alguém pecando um pecado visível, pode ter certeza que tudo começou num pecado invisível. Quando chega a aparecer o visível, já é um estágio final. Podemos falar aqui, por exemplo, da glutonaria, né? Parece que é uma besteirinha, né? Glutonaria, comer demais. Parece que... Só que aqui está dizendo que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. O ponto é que quando nós temos esse pecado, e porque ele não aparece, a gente convive com ele e ignora ele, é um perigo muito grande. Pecados invisíveis. É um perigo muito grande. E muitas pessoas que às vezes caíram em pecados maiores, tudo começou em pecados menores. Claro que quando falamos de glutonaria, é importante observar que ele fala glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem a glutonaria e tem aquele que não quer comer. Eu já conheci pessoas tão amarguradas que não queriam comer, ficavam desnutridas. É outro efeito de um pecado interno. Por isso que fala glutonaria e coisas semelhantes a estas. Sempre quando há algo errado em nós, no nosso interior, é sinal que algo não vai bem em nosso espírito. Seja o comer demais, o comer de menos, o falar demais, o falar de menos. Sempre aponta que algo não vai bem. E são os pecados invisíveis. Mas uma das coisas que mais nos chama a atenção nessa noite, e geralmente é a base de todas as outras, é essa parte aqui, olha. Venho dizendo inimizades, é o 20. Inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Ele fala de idolatria, fala de feitiçaria, agora fala em série. Inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões. Em outras traduções, por exemplo, na interlinear está assim, olha: porfia, ciúmes, discórdias, dissensões, facções. E esses pecados invisíveis, eles estão todos entrelaçados. Então, observemos, por exemplo,
ciúmes. Se você vê o significado aqui no grego, começa de forma interna, ardor em perseguir e defender algo. Ciúme é invisível. Agora vem discórdias, desejo de colocar acima, espírito partidário. E agora vem o facções. Ele está antes de invejas. Em algumas versões, ele está heresias. Mas aqui, no grego, facções. É uma palavra chamada haeresis. Entre outras coisas, um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, seita ou partido. Facções, chamado espírito faccioso. O que é isso? O espírito faccioso, facções. Pessoas que têm no coração um pecado invisível, chamado soberba, e ele só se sente bem defendendo um partido, facções. Nós observamos muito isso em pessoas que torcem para futebol, em pessoas que defendem posicionamento políticos, partidos. E o motivo pelo qual estamos falando desse pecado, facções, é porque desse pecado se emergem todos os outros. E quando ele existe, ele está trazendo consigo os outros. Assim como o fruto do Espírito, quando ele existe, ele tem vários gominhos que incidem nele, as obras da carne, que é considerado o fruto mau, tem coladinho com ele os outros gomos. A inveja, a discórdia. Mas entender a facção é importante para que nós possamos entender nós mesmos. Hoje existe uma coisa usada muito até em empresa chamada inteligência emocional. Você descobrir aonde você é fraco, gerenciar emoções, faz das pessoas muito bem-sucedidas. Isso aí é a ciência, entendendo que a Bíblia já ensinou há muitos anos. Está lá no livro de Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Facções, para você entender melhor o que quer dizer isso, são pessoas que adoram se rotular. Está lembrado da igreja de Coríntios? Eu sou de Paulo. Eu já sou de Cefas. Tem pessoas que não estão preocupadas em ser de Jesus. Eles têm que falar que eu sou. Eu sou pentecostal. Tem até uma musiquinha, né? Eu sou pentecostal. Tem até musiquinha. Eu sou pentecostal. Eu sou reformado. Eu sou arminianista. Eu sou calvinista. Eu sou pós. Eu sou meso. E por aí vai. Eles têm que falar o que eles são. Adoram se rotular. E não percebem que isto é um fruto mau, é uma obra da carne. O problema todo é que as pessoas que incidem neste pecado, elas não percebem que elas se bloqueiam para a verdade.
Já percebeu? Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Para tu ter uma noção do que estamos falando, facções políticas. Observe que aquela pessoa que defende aquele viés político, não vamos falar aqui de nenhum deles, ele ignora tudo que tem de errado ali. Se você falar, não, mas aquele político fez isso, ele não consegue enxergar o erro daquele político. E se ele defende também um outro viés, ele não consegue. E por isso, facções rivais da política, às vezes, entram em vias de fato, como aconteceu há poucos dias, antes das eleições, de um camarada de um viés político assassinou o outro. Só que isso acontece no reino. Há pessoas perdidas no reino. Elas são facciosas e não percebem. Elas não defendem o evangelho, elas defendem o seu posicionamento com ardor. E o mais interessante, se acham acima. Mas como é que você descobre que ela se acha acima dos outros, naquilo que ela defende? É porque ela briga por aquilo. Já contei aqui, outro dia estava assistindo um vídeo de um irmão, ele falava de escatologia, aí o irmão comentou um comentário assim: irmão, eu também concordo com o teu posicionamento teológico, mas fui falar na igreja para o irmão que ele está errado sobre arrebatamento, e ele não quis entender, cabeça dura. Eu fiquei tão nervoso que a minha gastrite até atacou. Olha o nível que ele defende, o viés que ele ficou até doente. Irmãos, a Bíblia, ela não precisa que a gente defenda ela. A Bíblia se defende como uma leoa. Não precisa que a gente defenda a Bíblia. Então, são pecados invisíveis. Pessoas, amados, o que é mais difícil? Formar Cristo nas pessoas. É tão difícil que Paulo dizia: filhinhos, por quem eu até agora sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A coisa mais fácil do mundo, sabe qual é? Ajuntar uma galera para gritar a placa de uma igreja. Quer ver o nosso ministério crescer? Claro que o pastor Alan jamais vai fazer isso. É começar a gritar, IBC, IBC, e dizer que ela é a única que vai para o céu. Olha, vai dobrar os membros. Eu sei que o pastor Alan é um homem de Deus, tem consciência disso. E eu vi vários ministérios grandes, de quando eu era menino, ministério crescendo, uma bênção, até o dia que o pastor cismou que a única igreja que ia para o céu é a dele, e começava a dizer: graças te dou, ó Pai, de ter me colocado nessa igreja, a única igreja que vai morar no céu. Olha, tocou na glória de Deus. Depois que ele fez isso, os escândalos começaram a aparecer na igreja e não pararam nunca mais. Deus não dá a sua glória para outros. Deus não divide a sua glória com outros. Então, o faccioso, a facção, que é uma heresia, às vezes está no coração das pessoas, e as pessoas nem percebem. O pior, não consegue ouvir o contraditório com serenidade. Sabe qual é a prisão da pessoa que tem essa obra da carne chamada facção? Ele morre de medo de descobrir que o posicionamento dele está errado. Então ele não quer nem ouvir você. Ele começa a gritar, defendendo aquilo que ele pensa. Olha que prisão. Engraçado. Por quê? Se o que ele pensa é tão certo assim, por que ele não consegue ouvir o contraditório? Tem muita gente perdida no reino assim, irmão. O faccioso gosta de rótulos. Então, se você entra e dizer para ele assim: olha, a Bíblia, o Evangelho diz assim, como ele gosta de rótulo, não, mas o meu ídolo, que é fulano de tal, falou que é assim. Então, entre o que a Bíblia diz e o que ele adora, seja
um segmento ou outro, eu não vou citar para não parecer que eu esteja defendendo alguma, não é a proposta desta mensagem. Ele fica com a pessoa, diz. Já vi um caso de alguém chegou para uma pessoa e disse: olha, o teu segmento defende isso aqui, isso assim, mas na Bíblia não tem isso. Aí o líder espiritual daquele segmento falou assim: não, mas a nossa matriz lá em Roma fala para dizer isso. Mas não tem na Bíblia. Pois é, mas a ordem vem de lá. Ou seja, o faccioso, ele coloca o seu segmento, o seu líder, o seu mentor, acima da Bíblia. E ele defende com ardor. Para você ter uma noção do faccioso, ao nível que chega, que há poucos dias eu vi um caso de um pastor que estava 10 anos em pecado dentro da igreja. Só confessou, não, ele não confessou, ele só admitiu porque fizeram DNA e não teve mais jeito de esconder. Ele sobe o púlpito, uma igreja lotada, pede perdão. Bom, irmãos, uma coisa é alguém cair no pecado, outra coisa é alguém ficar 10 anos pregando no púlpito de uma igreja em pecado. Sabe o que a igreja fala para ele? Em coro? Não, pode continuar, que nós te perdoamos. Não, irmãos, isso não é amar. Um homem desse não tem condição nem de ser um diácono, quanto mais um pastor. O problema é que o faccioso, ele fica cego para a palavra. E mais, isso não é amor. Isso não cuidou o pastor deles, entende? Amar não é falar: você está errado, mas tudo bem. Não, ele não precisa de ser pastor para ir para o céu, entende? Não precisa. Eu não estou dizendo que devia pegar ele, dar uma coça, botar ele para fora. Agora, pelo amor de Deus, aceitar um homem desse condição no púlpito, uma pessoa que tem um caráter. Veja bem, irmãos, ser crente é uma coisa, caráter é de berço. Esse homem não teve um pai para ensinar para ele: meu filho, seja homem, assuma seus erros. Ainda há pouco, agora estava vendo entrevista do técnico da seleção, e ele admitiu que ele errou. Eu falei assim: meu filho, olha, coisa bonita, o cara falar que errou. Não sou de assistir, mas o trabalho do meu filho, ele trabalha com esse segmento, e eu, para não ficar longe do meu filho, eu estava perto dele e assisti, tá? Não acompanho futebol não, tá bom? Mas, percebe? Então aquele homem, irmãos, independente de ser pastor, o que quer que seja, ele não tem caráter. Que o homem, quando é homem, ele tem que ser homem suficiente para errar, sim, faz parte do homem. Agora, assumir que errou. Então, uma pessoa dessa, ele não tem condição de ser nem o quê? Nenhuma pessoa para fazer uma parceria contigo, que é uma pessoa que não assume os erros. Então, o nível do perigo da pessoa que tem espírito faccioso é grande, porque ele fica bloqueado da verdade. Ele morre de medo de assumir: puxa vida, eu defendi isso aqui há 2 anos, mas eu reconheço que está errado. Não. Segundo, ele adora os rótulos. Eu sou do rótulo tal, eu sou daquele tal. Se sou daquele tal, ele não consegue. Não, eu quero ver o que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala dessa maneira? Então, eu vou entender dessa maneira. Só que esse tipo de pecado não aparece. E as pessoas brincam. Só que esse pecado, às vezes, amados, nós vemos pessoas: fulano caiu no adultério, fulano caiu, desentendeu. Rapaz, o cara era crente, desentendeu, encheu o outro de tiro. Como que pode isso? Não, ele não caiu naquela hora. Isso foi todo um processo até chegar lá. É um erro muito grande a gente achar que nós vamos para Jesus e batizamos nas águas,
E pronto, viramos um anjo, ficamos bonzinhos, somos melhor que todo mundo. Sai daqui, pessoal, sai daqui que eu sou batizado, eu sou servo de Deus. Nem senta na mesma cadeira que eu sento, que agora eu sou santo. Não é isso, irmão. Aí tomou a ceia, pronto, agora virou anjo, acabou. Não, irmão, não. Nós ganhamos uma autoridade para vencer a nossa carne, ok? Que não tínhamos antes. Nós recebemos um Deus para morar dentro de nós. É muita coisa. Mas a nossa carne não se converteu. E o nosso sucesso demanda de quê? De examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Mas as pessoas lidam com pecados invisíveis daquela forma, né? Lalari, ninguém está vendo, não é assim? Sim, irmãos, essa é a verdade. Quando que deveriam começar ao trabalho. Chegar para o Senhor, eu estava olhando uma coisinha para o Senhor, ora, falar para Deus, sem falar para a gente, não. Eu percebi que eu sou invejoso. Pai, me perdoa, me dá graça para eu deixar de ser invejoso. E às vezes as pessoas não falam isso. Então, o detalhe de ir para Cristo não é que ninguém virou anjo. Nós ficamos libertos do pecado, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus e começamos a fazer uma coisa chamada santificação. Por isso a palavra fala, seguir a paz e a santificação. A santificação é constante e progressiva. Só que as pessoas não entendem isso e ignoram. Então, vou dar aqui só uma dica de como um pecado pequenininho, ok? Vai emergindo, até cair num pecado maior. Gente, eu não acredito, aquele pastor, nossa, aquela irmã que ela pregava, ela caiu. Então, poderíamos começar por vários, não é verdade? Podemos começar pela inveja, mas vamos começar por esse aqui. Faccioso, espírito faccioso, facções. A camarada defende uma visão teológica. Vamos colocar aí, igual esse que eu falei, né? Ele era, acho que, pré-tribulacionista. E aí ele brigou com a gastrite dele, atacou porque ele foi defender aquilo e o irmão não aceitou. Olha que é isso. Bom, a palavra fala uma coisa interessante. Irmãos, o que foi conquistado na cruz do Calvário? Nós fomos... a salvação. A salvação é pela graça. O que nós contamos, a palavra fala de riquezas da sua graça, a palavra fala de multiforme graça de Deus. Então, o que simboliza a graça de Deus para nós agora? É uma coisa em 3 dimensões. A graça para nós hoje, por isso a palavra fala, 3 testificam na terra. A palavra, a água, o sangue e o Espírito. Testificam na terra. Está aqui, ó. De João, só para você. 1 de João, capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam em um. Isto é a graça de Deus manifestada para nós hoje. Certo? É o que ele conquistou na cruz para nós. O que ele conquistou para nós? A palavra que está conosco, o Espírito Santo que mora em nós e nos instrui a palavra, mas tem mais uma coisa, o sangue. Por que o sangue testifica para nós agora? Não é uma boa pergunta. Claro que é uma boa pergunta. O sangue não nos purificou lá no dia que Jesus morreu na cruz? Quando eu aceitei Jesus, o sangue me purificou? Sim, mas observe. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo,
o justo. Então a palavra fala também aqui nesse Evangelho de João: se andarmos na luz, como ele na luz está, aí está no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. O verbo está no presente, nos purifica hoje de todo pecado. Por quê? Porque ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Aí já está no capítulo 2, versículo 1. O que acontece quando nós oramos a Deus e confessamos o nosso pecado hoje? Novamente, ele nos lava com seu sangue. É o que acontece. Só que nós podemos ter acesso a isso ou não. E quando é que eu perco acesso a essa purificação diária? Por isso que a oração é diária. Quando eu não entendo um princípio. Observe que a palavra fala: quando orares, perdoa teu irmão. Porque se você não perdoar o seu irmão, vosso Pai não vos perdoará os vossos pecados. O que fala mais? Nós oramos no Pai Nosso o quê? Perdoa nossas dívidas como? Eu perdoo o que nos deve. Então, quando eu não perdoo, eu perco uma coisa que nós perdemos uma coisa que não podemos perder: a imunidade do sangue, que é a graça de Deus para nós. Nós oramos, sim, só que Ele não nos perdoa. Por que Ele não nos perdoa? É só porque nós estamos magoados com alguém, alguém é magoado conosco? Não. É porque a graça de Deus em nós hoje é o Espírito Santo morando em nós. E quando tem uma mágoa dentro de nós, nós estamos sujando a casa dessa pessoa. É como se você trouxesse a tua sogra para morar na sua casa e desse aquele quartinho maravilhoso. Venha, minha sogra. Gostou, minha sogra? Ai, meu genro, como você é bom, eu amo você. Aí, uma semana que a tua sogra está morando contigo, aí você pega, em cima de colocar o latão de lixo lá dentro. Ô, minha sogra, não tem outro lugar para colocar o latão de lixo, agora vai ficar aqui dentro, aberto, cheio de coisa podre ali. É a mesma coisa de uma mágoa no nosso coração. Eu estou falando uma coisa bem esdrúxula, as pessoas não têm noção. Irmãos, o Evangelho não é uma utopia. Ele mora em nós. Eu sei que o ímpio fala: mas como é que pode? Ele pecou? Sim, nós pecamos tanto, sim. É por isso que ele pagou um preço alto. E quando nós deixamos a mágoa no nosso coração, eu estou falando da mágoa porque é o objeto, mas podia ser a soberba, nós entristecemos o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos privados dele e automaticamente privados de mais o quê? Do perdão, da imunidade do sangue. Olha só, uma coisinha boba. A pergunta é: você perdeu a salvação com isso? Não. Você morreu espiritualmente? Também não. Você começou um processo de desnutrição. Aí a pessoa vai orar, não tem graça para orar. Vai louvar, não tem graça para louvar. Já a hora do culto, tem que ir para o culto de novo. Aí eu vou, senão o pastor vai cobrar. Eu sou líder de não sei o quê. Se eu for lá, eu vou ficar mal. Já perdeu. Ele não morreu ainda. Se ele não entender que ele está privado da graça de Deus, como? Privado da imunidade do sangue, porque ele não perdoou e tem alguém magoado com ele. Privado da alegria do Espírito Santo, porque ele está triste, porque ele está morando no lugar. Ele vai embora com isso? Não. Ele não foi embora ainda. Mas quanto tempo a tua sogra vai ficar morando contigo se você colocou a lata de lixo no quarto dela? Ou quem sabe um cachorrão lá dentro todo sujo? Algo assim. Ela vai embora. É a mesma coisa, irmão. Aí essa pessoa continua. À medida que ele vai ficando desnutrido espiritualmente, lá na frente, ele cai no adultério, porque ele não tem mais paz. Ou ele está no trânsito dirigindo, um camarada fecha ele, ele sai do carro, e se ele é um policial, atira na pessoa, ou agride a pessoa. Entende, irmãos? As pessoas não entendem que o Evangelho é algo muito maior. E a mesma coisa acontece com quem tem
espírito faccioso. Essa obra da carne maldita que é faccionismo. Ele defende um posicionamento teológico. Vamos colocar o pré-tribulacionista. Aí vai conversar com o irmão, aí começa uma discussão. Fica magoado os dois. Magoado por quê? Só porque o outro não concordou com ele. Só que uma coisa que parece miudinha, né? Privou ele da graça de Deus. Mas ele acha que não tem nada a ver, né? Eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Bobagem. Não, irmão, sim. Somos templo do Espírito Santo. Ele mora em nós. Como a coisa não acontece na mesma hora, ele continua convivendo com aquilo. Ou não percebe o quanto ele é soberbo, porque o faccioso consigo tem a soberba. Se você observar, o espírito faccioso, ele agrega com ele as outras coisas. Agrega com ele a soberba. Ele não quer admitir, ele não está defendendo aquilo do Evangelho, não é só porque ele acredita naquele posicionamento teológico, é que ele não quer perder a razão. O faccioso, ele é soberbo, ele não aceita admitir que ele está errado, ele está mais preocupado em dizer, em defender que ele está certo, do que entender a Bíblia de forma acadêmica. Então, amados, por que estamos falando isso? Porque isso aí é uma coisa insignificante, invisível, que leva muita gente para o inferno. Aí quando acontece o pecadão maior, alguém fala, puxa vida, ele não caiu naquele pecado. O primeiro pecado que aconteceu é que ele ficou privado da graça de Deus. Irmãos, o Evangelho é coisa séria. A palavra de Deus diz que Deus vem buscar o quê? Um povo zeloso de boas obras. E ter zelo é o quê? A palavra fala assim, ó. Paulo escreveu lá em Coríntios: cada um saiba possuir o seu vaso em purificação. Então alguém logo pensa de adultério, prostituição, mas possuir o vaso em purificação, originalmente, é ter cuidado com a soberba, com a mágoa e com a facção. Observe agora Romanos 2,8. Veja o que diz. Romanos 2,8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes. Em algumas versões está mais a indignação e a ira aos que são facciosos. Então, irmãos, o que está reservado para o faccioso? A ira. Agora, abra, por favor, Tiago, capítulo 3. Aqui é uma descrição perfeita daqueles que estão no Evangelho e tem essa obra chamada, esse fruto mal chamado faccionismo. Tiago 3. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Viu aí? Sentimento faccioso.
É a mesma coisa. Pessoa que se gloria contra os outros, é o mesmo sentimento. Ora, a diferença de uma coisa para outra. 15. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Agora, observe a sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Olha a diferença, irmãos, de quem tem a sabedoria do alto e quem tem o sentimento faccioso. Ele defende tanto aquilo que ele pensa, que ele acha que está certo, que ele não consegue ouvir outra coisa. O perigo de quem tem esse pecado silencioso, que ele terá uma grande dificuldade de descobrir a verdade, porque ele tem dificuldade de olhar para a palavra. Ele quer rótulo, ele não quer a palavra. O faccioso é assim, o faccioso é assim, você votou em quem? Na direita ou na esquerda? Se você falar que não votou na direita, então você é da esquerda. Só tem dois para ele. O faccioso é a mesma coisa. Se você falar, você é desse segmento? Não. Então você é do outro. Eles não conseguem entender a Bíblia fora de uma caixinha. E coloca todo mundo em alguma caixinha. E se você não tiver uma caixinha, você está frito na mão dessa pessoa. Não, que isso? Não, você não tem uma caixinha? Não, então você, você tem que escolher uma caixinha para você, a minha caixinha é essa, é uma maravilha. O fundador da minha caixinha é fulano de tal. Pois é. Há pessoas, o faccioso, irmãos, é tão interessante que você pode falar mal da mulher dele, do marido dele, mas se falar mal do marido dela, perdão, pode falar mal a gente ouve tanto isso na mídia e acaba falando, né? Isso entra na mente. O faccioso, você pode falar mal do filho dele, da esposa dele, ou do marido dela, mas se você falar mal do ídolo, do chefe, da caixinha dele, do rótulo dele, acabou para tu, cowboy. Ele vai te odiar. Isso é insano, irmão. Isso é insano. Só que as pessoas não percebem, são prisões invisíveis, são pecados invisíveis, que no final desse texto vai estar dizendo o quê? Quem comete estas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas ninguém morre espiritualmente, automaticamente, porque é faccioso. Não. Mas se ele não entender e ter cuidado e buscar a libertação disso, confessar para Deus, as chances dele se perder são todas. Por isso tem muita gente aí, irmãos, que não quer mais congregar, que não quer mais ser crente. E às vezes não é porque ele morreu espiritualmente, porque para ele só valia ser crente defendendo um rótulo, e quando ele não pode fazer daquela maneira, para ele não vale. Então, amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa noite.
que nós façamos uma análise em nós mesmos. A palavra fala que não é para ninguém examinar a gente. Examine-se, pois, do homem a si mesmo. Porque multidões irão para o céu e multidões também irão para o inferno. E algumas pessoas irão para o inferno por pecados invisíveis. No céu haverá muita surpresa. Qual é a energia que te move? Se é o amor à palavra e o amor a Deus, você não vai brigar para defender o teu segmento. Se as tuas convicções teológicas são legítimas, você não vai ter, você pode ter alegria em defendê-las, mas você não vai ter ira em defendê-las. Se as tuas convicções teológicas são corretas, você defende ela de forma acadêmica e você não tem medo de ouvir o contraditório, porque a verdade, ela não é destruída por nenhuma mentira. Uma das coisas que nós observamos nos facciosos é que geralmente eles falam assim: olha, não conversa fulano não, porque senão ele vai te perverter. Mas que verdade é essa que alguém tem tão fajuta que a outra verdade vai destruir? Então, que nós possamos nos examinar, porque todo pecado invisível nos levará a pecados visíveis. E se às vezes nós não fomos humildes em aceitar, nós poderemos ser surpreendidos pela vergonha do cair. A palavra fala dessa forma: um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. E o que é um coração contrito, um espírito quebrantado? É um coração que se coloca diante de Deus, não procurando algo de bom para falar para Deus, mas como Davi. A palavra fala de Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi é o herói da galeria da fé que mais tem uma semelhança com a nova aliança. Até mesmo porque ele fazia algumas coisas que só o sacerdote podia fazer. Mas também porque Davi era diferenciado no amor. Ele, o tempo todo, amou Saul, mesmo Saul o perseguindo. Mas, acima de tudo, ele era humilde em dizer: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Nessa noite, que nós possamos nos examinar, mas que nós possamos também reconhecer quão difícil é enxergar, às vezes, erros em nós. Não deixe que a nossa carne fale mais alto e coloca no nosso coração que estamos no reino porque nós merecemos, ou fomos melhores que os outros, fomos escolhidos, e por isso deixamos de ter cuidado, e que uma raiz de amargura brote no nosso coração e destrua toda a obra que o Senhor começou. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai justo, Pai santo, Pai eterno, eis aí a Tua palavra, Pai. Ó Deus, quanta ignorância existe na cristandade, quantos perdidos, ó Pai. Ó Deus, venha, ó Pai, iluminar os olhos do nosso entendimento. Pai, que não venhamos nos conformar
com pecados invisíveis, mas que trazem tanta tristeza. Quantas famílias ficaram divididas por causa de posicionamento político? Ó Deus, quantas pessoas entristecidas, sem perceber que não estão vivendo o Evangelho, mas defendendo um rótulo. Pai eterno, tenha misericórdia de nós, não nos deixe enganar com falsos discursos. Pai, que possamos ser sábios, não aos nossos olhos. Pai, que possamos ser quebrantados e sempre reconhecer, ó Deus, que a honra e a glória são todas para Ti. Pai, que possamos também ser sinceros em pregar a verdade, mesmo que às vezes essas verdades sejam um pouco doloridas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.